Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paleonerd. E eu sou o professor Denis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a história final. A história é uma ciência que busca entender os relatos dos acontecimentos passados deixados aí pelos seres humanos. Não, a gente não estuda dinossauro. Isso é paleontologia. Você quer saber mais sobre isso? Bate um papo lá com o Pirula, assiste o canal dele, porque ele sim é especializado nessa área. Aqui a gente fala sobre a história e a história envolve o ser humano. E quando que surgiu a história, a concepção de história ocidental? Ela teria surgido no século 6 a.C., lá na Grécia, com os relatos de Heródoto de Alicarnasso. Esse cara é considerado o pai da ciência, da história, também ele é considerado o pai da antropologia, da geografia. Por quê? Porque esse cara ele resolveu dar um rolê lá na região da Grécia, a região dos Balcãs, para quem não sabe, e ele foi passando por ali, também pelo Oeste Asiático, e ele foi deixando registros sobre como era o ambiente, como que era a geografia, quais eram as histórias locais, a memória que eles tinham sobre o passado. Então, ele ainda não era, a gente não pode dizer que ele era um historiador mesmo, mas esse cara ele fez um grande trabalho de registro de tudo que havia por ali. Então, ele é considerado o pai da história, é o tio Heródoto, tá legal? Mas por que surgiu no século 6 a.C.? Esse é um período de grandes mudanças, o desenvolvimento comercial, a ascensão de uma classe comercial também na região principalmente de Atenas. Tudo isso foi modificando aquela sociedade que começou a abandonar uma visão de uma cosmogonia. O que é isso? É uma visão de que o tempo era sempre visto com a sua origem sagrada. O tempo teria sido iniciado com relações entre divindades que teriam dado origem ao mundo e ao ser humano. Acontece que a partir do século VI se procura uma explicação mais baseada na lógica, né, que eles definiam. Você tem ali uma transição então para uma perspectiva cosmológica da realidade. Então se busca uma nova forma de entender como que o tempo se dava e a origem do ser humano se dava, só que dessa vez baseado no tempo do homem e não mais no tempo dos deuses, tá legal? Então, isso é muito importante. Apesar disso, na Grécia ainda havia um problema de que os gregos eles entendiam o homem como fadado a um destino. Isso daí está muito presente lá no mito do Édipo Rei, você pode ver isso. E o fato é que a história ela vai sempre estar presente, os relatos históricos estão sempre presentes, só que os gregos eles trouxeram essa ideia de que você pode sim atingir a imortalidade. Como? É simples, você deixa o seu nome na história, tá legal? O que a gente estuda? A gente estuda documentos históricos, então são as chamadas fontes, a gente tem várias formas de fontes, a gente tem fontes escritas, a gente tem fontes orais, a gente tem a cultura material, a cultura imaterial, os audiovisuais, são uma série de documentos, de produtos da nossa cultura que os historiadores vão se dedicando a analisar. Então, se você acha que história é estudar o fato histórico como você faz na escola, aí você está um pouco enganado, e eu também acreditei nisso. No primeiro ano eu caí do cavalo lá na faculdade, mas aí a gente descobre que o grande negócio do historiador é estudar e entender o relato sobre a história deixado pelo ser humano através dos tempos e a forma como isso é interpretado também. Sim, a interpretação da história através dos tempos, ela vai se alterando. E isso daí é uma coisa muito louca. Você pode ver bastante isso daí na história do Assassin's Creed. Porque se você pegar, por exemplo, para pensar, o Desmond, que é aquele cara que entra na máquina do tempo e ele passa a viver a vida, por exemplo, no primeiro jogo do Altair, aquilo lá é algo que te permite refletir muito sobre a história, porque é um cara de um período contemporâneo ao jogo que passa a viver em um outro período. Então às vezes ele tem problemas por interpretar aquela sociedade do passado a partir de um ponto de vista da sociedade da época dele. Então, sim,
eu acredito que videogame pode ajudar a gente bastante a conversar sobre história. Uma hora até posso fazer um episódio sobre isso. Bem basicamente, bem superficial, história é isso. Então, lembre-se que a gente vai sempre falando aqui, se referindo à história como uma ciência. Tá legal? Uma ciência que já no século XIX ela tem outras transições com a introdução do positivismo, mas isso já começa a ficar um pé no saco de ficar falando aqui. Vou deixar uma coisa rápida para vocês, para que seja como um drops de história aí, tá? Então fica por aí, uma próxima a gente conversa mais. Um grande abraço e curte aí embaixo, segue o canal, curte a fanpage, curte o Instagram, a gente tem o Twitter também. Acompanhe a gente aí, que tem bastante coisa para se conhecer, tá? Um grande abraço.